E aí, pessoal, sentiram nossa falta? A gente faz um podcast a cada 2 anos bissextos, praticamente. Mas a Dinoteca aqui, ela deu bastante trabalho, está dando bastante trabalho ainda, com muitos eventos. A gente já fez turma de curso de vinhos, degustações diversas, já fez eventos de empresas, já fez o que mais? Fez oficina de taças, umas 8 turmas de pintura em taças. De De vela, vela 2 vezes, enfim. Então, Masterclass de África do Sul, Masterclass de Itália, Sem... recebemos enólogas internacionais. A Julia Kemper veio aqui de Portugal, veio a Ana, enóloga da Cave Antiga, enfim. Bastante coisa a gente fez, então a gente andou meio ocupado aqui. E a gente resolveu continuar nossa saga do DivinoCast. Então, vamos aí, aqui a gente vai falar hoje sobre a vida desse cidadão que está aqui, o Walter Júnior, mais famoso como Júnior ou o Divinoteco. Então hoje aí, quem quiser saber mais, mande perguntas também, tá? Mas a gente vai começar a falar um pouco da história, né? Porque de repente a Divinoteca inaugurou e de repente já tinha alguém aqui trabalhando comigo. Então apresente-se aí, senhor Letman Júnior. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou o Walter Letman Jr., tenho 46 anos, sou o pai do Gustavo, tenho um filhote aí de 19 anos e sou marido da Nádia há 6 longos anos e sou filho do seu Walter e da dona Neia. Isso mesmo. E para quem não sabe, né, eu e o Júnior a gente se conhece há 25, 26 anos. Eu tinha cabelo. Bastante. Tinha muito cabelo, parecia que tinha um gato na cabeça. E a gente se conheceu porque eu fui morar no Riacho Grande, em São Bernardo, e o Júnior morava, era meu vizinho. E a gente desenvolveu uma amizade que se perdeu aí por um tempo. A gente perdeu contato, não foi por briga, não foi por nada, a gente só perdeu contato aí, né? Depois que o filho dele nasceu, ele começou a trabalhar bastante, tinha lá umas questões ali que ele foi morar longe pra caramba também, foi morar na Zona Leste. Então a gente acabou perdendo o contato. E para quem não sabe, a gente foi se reencontrar, sabe onde? Na antiga loja da Divinoteca, em acho que era agosto. Foi, acho que julho, agosto de 2020. E aquele espaço lá foi fechado em outubro de 2020, exatos 3 anos após a sua inauguração. E me conta uma coisa, tem a história, melhor você contar, que senão só eu vou falar aqui. Qual que é a história que você me disse que você tinha vontade de trabalhar com vinho? Pois meu avô, patriarca da família, era alemão, então cresci bebendo Riesling, Lebensfraumich, o famoso. Lebensfraumich não é Riesling. Aquela garrafa azul, nossa, que eu tomava demais aquilo. E foi o primeiro porre de vinho com o Lebensfraumich. Foi. Tinha 13 anos. Então eu cresci mais, em festas de final de ano, de aniversário, meu avô sempre colocava um pouquinho pra gente, deixava a gente dar uma bicadinha. Ele nunca foi muito da cerveja, bebia também, mas não era muito da cerveja. E com o passar do tempo aí eu sempre fui da área de vendas. Durante a maior parte da minha vida trabalhei em shopping, de vendedor até gerente. E quando de repente, há um tempo atrás, alguns anos atrás, um bichinho me mordeu falando, olha, você tem que ter uma coisa sua, já está na hora de você alcançar seu espaço. E a primeira coisa que veio foi vinho. Falei, cara, eu vou juntar uma coisa que eu preciso fazer, que é trabalhar para ganhar dinheiro, com uma coisa que eu gosto de fazer, que é beber vinho. E isso antes da gente se reencontrar. Já antes da gente se reencontrar lá na Divinoteca. E foi até engraçado, porque quando eu fui buscar esse contato de novo, eu acabei me divorciando da mãe do meu filho e queria resgatar as minhas raízes, que a gente acaba se afastando quando a gente casa, de alguns amigos, né? A gente fui morar longe e queria resgatar a nossa amizade. E aí uma pessoa em comum que eu estava conversando falou, o Fábio inaugurou uma loja de vinho. Eu falei, puta, não acredito. E aí foi quando eu fui bater lá na Divinoteca para
botar aí os nossos 10 anos. Já foi 10 anos? Foram 10 anos. Caraca, não, foi mais de 10. Foi, o Gustavo nasceu... 2001? Depois, o Gustavo, ele é de 2006. 6, é. 6. Então foi 14 anos. 14 anos, bem mais. Bem mais. 14 anos. É. E como é que foi? A minha irmã chegou um dia e falou assim, onde é que está o Júnior? Digitou no Facebook e achou você. Aí passou o contato aí. Mas é isso, e daí você ficou um tempo sem beber, que você falou que você não tomava nenhum tipo de álcool, mas daí você voltou e começou a tomar vinho. Isso. Foi nesse período que você pensou em trabalhar com vinho? Foi. Quando meu filho era pequeno, eu fiquei quase 9 anos sem beber álcool, mas zero problema, não queria dar esse exemplo para o meu filho, meus pais nunca tiveram problema com isso. Mas eu, sei lá, não queria ter álcool em casa para o meu filho crescer vendo. Era uma coisa minha, né? Mas aí depois que eu acabei me divorciando, né, de estar saindo mais à noite, eu acabei voltando a beber, mas nunca fui de cerveja. Voltei a beber, comecei a beber vinho, acho que foi aí. Então, voltei a beber vinho tem uns 10 anos. E aí fui descobrindo aí tomando mais conhecimento do mundo do vinho, descobrindo esse universo, nem é um mundo do vinho, é um universo de tão grande, e isso me mordeu, e aí uma coisa foi levando a outra, de querer descobrir mais vinhos. Confesso que bebi reservado. Quantos reservados você tomou? Essa aqui é uma das perguntas que estava aqui para mim. Muitos reservados. Quem não? Nossa, muitos, tem tanta história com reservado. Rapaz, tem coisa que eu não posso nem falar aqui na câmera. E vou fazer uma pergunta mais, você sabe da minha inspiração mais de profundidade, mas o que é vinho para você? O vinho, para mim, ele é um veículo de comunicação. Ele tem a capacidade de transformar momentos. Esses dias aqui na loja a gente estava conversando e acho que o tipo de conversa que o vinho traz, ele é muito diferente de algumas outras bebidas. Ele traz uma profundidade, a gente dá uma filosofada. Então acho que ele é um agente comunicador e tem a capacidade de transformar essa comunicação, levar ela para um lado mais filosófico, do que simplesmente jogar a conversa fora. Eu vejo assim também, ainda mais, sabe o que me veio à cabeça? Quando você vai ter um momento de descontração. Eu tô na praia, tô na piscina, tô em um churrasco. Com vinho é diferente. Sim, totalmente. Até acho que eu vou fazer uma comparação bem chula, mas talvez... E quem bebe cerveja tá tudo bem. Mas até brinquei aqui com uma cliente esses dias, eu falei, imagina, ela é solteira, falou que estava precisando encontrar um namorado, eu falei, imagina se você conhece um cara e o cara fala, vamos lá em casa tomar uma breja? É diferente. É diferente, a abordagem, né? É outra. É impressionante, mas isso é com todo mundo. Sempre que a gente acaba bebendo um vinho, eu acho que tem essa questão festiva de você estar em família. Então, você, além dele ser um agente comunicador, ele também transforma, né? Você está num churrasco de família, num encontro, você abre um vinho, as pessoas ficam mais soltas, mais leves. Claro que um pouco pela ação do álcool, mas eu acho que não faz com que a gente saia tão de si. A gente só consegue ter melhores momentos desde que a gente se mantenha sem exageros no vinho. Sem exagero é a ponderação perfeita. Porque até falei, onde que eu falei isso? Foi algum dia aqui. Foi num vídeo que eu fiz, né? Do vinho como uma bebida que você, como qualquer outra bebida, você não pode ultrapassar certos limites, né?
O vinho tem que ser a bebida alcoólica, você tem que saber controlá-la, saber o quanto que é o seu limite, e você não pode passar de certos limites. Se você passar, você vai perder sua consciência, perder, sabe, seu domínio próprio. E sai do que a gente acredita. Eu acredito aqui, acho que nós dois acreditamos nisso. Daí você vai perder um momento, o momento que o vinho pede, né? Você vai só ultrapassar, ficar embriagado. E acho que para exemplificar, de repente, quem está pensando, mas eles estão falando que o vinho traz um outro tipo de abordagem de conversa. Acho que me ocorreu agora um exemplo prático que a gente pode dar. Quando você está bebendo determinado vinho, o que começa é você falar sobre aquele vinho. Então, se estamos bebendo um Merlot da onde? Um Merlot da França. E a gente começa a passear pela França, falando de terroirs, de como esse produtor faz esse vinho, e a gente acaba fazendo uma comparação com o Merlot de um outro país. Eu acho que é esse tipo de abordagem que o vinho traz, né? Porque você começa com um outro padrão de conversa do que, de repente, um deboche, uma piada sem graça que talvez outros tipos de bebida acabam trazendo. Mas assim, eu acho que a gente pode ampliar muito esse debate, mas tudo depende do que cada pessoa busca, né? Tudo depende do que cada pessoa quer, tudo depende do que cada pessoa tem dentro dela, né? Cada um daquilo que tem, né? Sim, Mas acho que eu lembrei, eu estava falando no vídeo sobre o Clube da Divinoteca, que eu falei do vinho. Tem um livro do Aristóteles, que é Ética Nicômaco, que ele vai falar do vinho como uma bebida de celebração, uma bebida assim, né? Dentro de certos limites. É justo do homem maduro tomar vinho dentro de certos limites como momento de celebração. Mas aí, tudo depende de como cada um enxerga, né? Sim. E eu falo isso, eu como uma pessoa que já ultrapassei muitos limites de bebida alcoólica, né? Quem nunca? Eu já fiz muito isso. Hoje, para mim, não vejo mais nenhum sentido. A gente pode falar assim, será que é a maturidade? Eu acho que maturidade é sim, mas é que a vida, quando você age constantemente somente buscando esse tipo de prazer do excesso do álcool, é uma vida bem vazia, né? E assim como era a minha também, né? Eu acho que quando a gente passa disso, eu acho que é um ponto de maturidade interessante. Enfim, e você que veio sempre da área comercial, o que é desafio para você aqui na Divinoteca, depois que você começou, desde os primeiros dias, a gente trabalhou muito na inauguração, mas desde os primeiros dias, nas ações que a gente tem feito, nas experiências que a gente tem buscado propor no Clube de Vinhos. A gente atua com bastante coisa, mas o que são os desafios para você aqui? Olha, eu acho que hoje o maior desafio é conseguir encontrar a maneira de fazer os nossos clientes entenderem que o que a gente vende é experiência e não garrafa. Tentar mostrar, encontrar um jeito de canalizar essa comunicação, de fazer o cliente perceber que o vinho vai muito além do que você abrir uma garrafa e beber, né? É o que a gente falou anteriormente sobre o tipo de conversa. Você vê que a gente falou do vinho e você citou um pensador e a gente já estava filosofando sobre a profundidade daquilo que a gente se transforma, né, com a maturidade, se livrando de excessos. E acho que o maior desafio para mim é esse, é conseguir fazer o cliente perceber isso que a gente quer entregar. Com tudo, seja com, de repente, com as masterclass de maneira leve, conhecendo outros países através de taças, ou, de repente, oferecendo um espaço acolhedor para que as mulheres estejam aqui e que falem da vida, e que brinquem e dê risada, num ambiente saudável, regado a bom vinho. Acho que esse é o maior desafio, conseguir entregar, saber se o cliente está percebendo que o que a gente quer entregar aqui é experiência. Tem uma frase que eu gosto bastante, que
você viu no filme, que eu indiquei para ele um filme e ele pegou uma frase melhor do que o que eu tinha visto para me devolver aqui, foi muito legal. A gente quer que as pessoas cheguem aqui e elas esqueçam da vida delas, que aqui é um outro momento. Eu acho uma boa forma da gente enxergar como a gente quer que as pessoas cheguem aqui na Divinoteca. Assim, você vai chegar aqui, você tem que esquecer da sua vida, você vai ter um momento legal, você vai desligar um pouco, vai mudar de ambiente, vai mudar de área. Vai tomar o vinho, tá vendo que o vinho é um jeito de abrir a porta, né? É como você vai bater na porta para abrir, né? Abriu a porta, entrou e tem um momento diferente, um momento descontraído e tal. Eu gosto bastante dessa forma, que é exatamente o que você falou sobre a experiência, né? Então, a experiência. O que eu vim fazer aqui? Vim ter um momento de uma experiência diferente. Inclusive, a pintura em taças, gente, foi ideia do Júnior aqui. Quando a gente começou, a gente fez acho que 8 turmas já disso. Quando a gente começou, eu fiquei até meio receoso, assim, mas eu não entendo disso, né? Mas vamos fazer, vamos embora, não vou... E deu bastante certo, já fizemos bastante turmas, né? Mas acho que esse é o grande lance. A gente não tem minha ideia, tem nossa ideia. Um sugere, o outro abraça e a gente faz junto. Acho que esse é um valor que a gente divide, compartilha. Acho que não estaria dando tão certo se nós tivéssemos propósitos distintos. Eu até gosto de falar isso para os clientes, que eu acho que essa energia que a Divinoteca tem, essa coisa gostosa, acolhedora das pessoas virem aqui, falar, nossa, é tão gostoso ficar aqui. Se tá um cliente que de repente veio aqui, era nítido que ele estava com algum problema em casa, sem citar nomes, ele chegou, ele sentou aqui, viu a gente conversando, nós estávamos com outros clientes dando risada, tal, e ele se sentiu acolhido de estar aqui, pediu para abrir um vinho e ficou a tarde inteira conosco aqui, conversando e falando da vida, falando dos desafios que ele tinha em casa. Eu acho que a energia, ela acaba, esse propósito, essa energia que a gente tem, ela acaba transbordando e transformando o lugar que a gente chama de Divinoteca. Exatamente. E eu acho engraçado porque a complementariedade ainda ela vem porque eu tenho uma visão, assim, muitos de vocês acompanham a gente aqui são donos de negócio, gente. Então, veja que todo negócio tem diversas fontes de receita. E eu consigo enxergar algumas de um certo modo, o Júnior enxerga outras de outro modo, e a gente vai encontrando um equilíbrio, né? E a gente só tem 5 meses, vai fazer 5 meses na sexta-feira agora, dia 12. Inclusive vai ter um jantar aqui, tá? Quem quiser participar. Um jantar secreto, que tá vendo? Mais uma experiência. Vocês já foram num jantar secreto? O que é você chegar num jantar e você não sabe o que vai ser servido, né? Essa é a ideia. Eu queria até fazer o jantar vendado, mas fui convencido do contrário. Porque senão ia quebrar muita taça aqui. Quebrar taça, você nem achar a boca para comer. Ia quebrar muita taça, ia ser meio difícil. Mas é isso. E esse monte de tatuagem aí, você acha que os clientes eles estranham? Acho que sim. Mas eu acho que isso serve como uma quebra de paradigma, ou de pré-conceito. Não da maneira pejorativa, mas olha e fala. Eu ainda não conheço tanto de vinho quanto o Fábio, mas eu acho que eu tenho aprendido bastante. Convivendo diariamente, depois das feiras que a gente foi, isso ajudou a apurar o meu conhecimento, a me elevar, e a gente fala muito sobre isso aqui no nosso dia a dia. Eu acho que cria um impacto a tatuagem, talvez essa aqui do pescoço, do Predador ainda mais, as pessoas olham e falam, caramba, o cara é muito louco. Até minha esposa falou, minha esposa é advogada, e ela estava numa ação de um cliente que me conhece, e o cara falou assim, não, meu, porque lá no condomínio, lá, meu, todo mundo acha, meu, que o Júnior é usuário de droga. E eu sou mó caretão. E é engraçado porque eu acho que as pessoas talvez possam se impactar, mas aí quando
e ficam aqui na loja e permitem a olhar além disso, acabam percebendo. Eu acho que isso quebra barreiras, sabe? Eu acho que talvez eu consiga personificar essa quebra de paradigma, de barreiras, de preconceitos, e quando eu consigo conversar com o cliente, mostrar o que eu também conheço de vinho, claro que muitas vezes eu ainda preciso pedir ajuda, mas eu acho que é impactante, mas eu acho que talvez as pessoas saiam daqui menos atreladas a estereótipos. Talvez. Faz umas tatuagens de vinho aí. Vou fazer. Vou fazer. Tá faltando lugar, mas eu vou fazer. Fazer uma garrafa, fazer uma... Cobre esses negócios feios aí. Cobre esse negócio feio já resolve bastante. Coloca uma... Troca esse predador aí por um castelo, um chateau na França. Aí. Sim, precisa ser grande. Mas é isso. Esse é o Júnior, gente. Conversinha rápida aqui. Tá na hora de buscar o cateninho na escola. E quem tiver perguntas aí, mande as perguntas. Deixa o seu joinha aí. Venham nos conhecer, quem não conhece. É um Venham prazer passar uma receber tarde. aqui vocês. Venha Tem passar uma bastante tarde assunto aqui com a gente, ver do que a gente fala, os assuntos que os vinhos vão nos levando. Não poderia deixar de falar também, tá finalizando aí, mas se tem duas coisas que a gente, acho que dois assuntos que são sempre em alta de falar todo dia, vinho e Deus, né? Tirando religião de lado, mas falando de fé, né? Tirando a religiosidade, apesar de nós dois termos a mesma fé cristã, mas não estaria aqui se não fosse Deus. Eu sou muito grato a Ele. E eu e o Fábio, a gente sempre agradece nesses momentos de ausências que a gente tem nas nossas famílias. Nossas esposas sabem. Já tivemos semanas aqui de só um dia chegar no horário em casa. Segunda-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, evento. Indo dormir mais de 1 hora, das 10 da manhã, indo dormir 1 hora da manhã. E eu sou muito grato a Deus por estar cuidando da nossa família, na nossa ausência aqui. Eu acho que a gente eleva sempre o nosso pensamento a Deus, sempre quando vamos abrir a porta, para que as pessoas possam fazer bom uso do álcool, né? Eu acho que a gente ter essa fé, construir na rocha, acho que também ajuda a gente a ter o resultado que a gente tem alcançado aqui. E pra você ver, é meio que paradoxo, né? Você parar para falar que você está vendendo um produto que pode causar vício, pode causar problemas, e mesmo assim você não quer que as pessoas consumam muito. O paradoxo não, quanto mais eu vender, melhor, mas tem um lado, né, de a gente falar, não, existe um consumo que é um consumo adequado, né? Então a gente não quer passar desse limite, porque senão a gente estaria indo até contra os princípios que a gente prega. Né? Exatamente. Então, já ouvi até muito falar disso, assim, né? Eu, na minha família, inclusive, né? Na família do meu pai, tiveram vários casos de problemas com álcool. E eu sou a primeira pessoa a falar que tem um consumo consciente. Então, é isso mesmo. Como que a gente vai trabalhar, entregar o melhor, fazer as pessoas terem melhores momentos, e mesmo assim, falar assim, tem que botar um freio aí, às vezes. Às vezes não. Tem que ter o freio bem regulado. O freio tá lá, é só acionar na hora que precisa. Exatamente. É isso aí, gente. Beijo no coração, então. E vamos até o próximo. No próximo a gente vai falar de Clube de Vinoteca. Tá bom? Até mais. Hasta luego. Fala alguma coisa aí. Até mais, pessoal. Não sei nem quanto